Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário KNCR11, um fundo imobiliário extremamente interessante que pode vir a pagar dividendos extremamente altos e tem pouca gente olhando para esse fundo imobiliário no momento atual. Mas basicamente o KNCR ele é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele investe em vários CRIs e ele é gerido pela Quineia. A Quineia é uma empresa do Grupo Itaú que é considerado por muitos uma das melhores gestoras de fundos imobiliários da Bolsa Brasileira. E na verdade, o objetivo do KNCR é bater 100% do CDI. Obviamente, quando você investe no CDI, você paga imposto de renda. O objetivo do KNCR é bater aí 100% do CDI, só que como ele investe então em CRIs, você receberia 100% sem o imposto de renda. Mas aqui vale só lembrar que na verdade, o que a Quineia fez? Ela pegou esse objetivo do fundo, jogou a rentabilidade lá embaixo para garantir que a rentabilidade que ela tenha seja aí realmente muito acima da meta do fundo. E aí a Quineia ela pode virar e falar, nossa, olha como a gente é boa. Então, na verdade, apesar da meta do fundo ser um rendimento de 100% do CDI sem imposto de renda, a gente vai ver que na prática ele vem pagando muito mais do que isso. O KNCR também é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, quase 6 bilhões de reais de patrimônio, mais de 200 mil investidores. E na verdade, o que esse fundo vem pagando é CDI mais 2,5% ao ano, o que é uma taxa aí extremamente alta se a gente considerar os padrões atuais. E vale destacar também que esse fundo é extremamente antigo, ele é lá de 2012. Então esse é um ponto muito positivo, porque o histórico de um fundo imobiliário é algo que conta muito na nossa análise. Então você olhar como que o fundo imobiliário se comportou, por exemplo, lá em 2015, que foi um período muito grande de crise aqui no Brasil, isso ajuda muito a gente entender como que esse fundo vai se comportar em outros momentos de crise que podem haver. Então, na verdade, só dando um spoiler, lá em 2015 o KNCR foi muito bem, ele passou por todo aquele momento turbulento, pagando muito rendimento, e na verdade ele tem uma gigantesca diferença de vários outros fundos imobiliários que a gente tem de papel. O KNCR ele é atrelado ao CDI, enquanto a maioria dos fundos imobiliários de papel atualmente são atrelados ao IPCA. Então, por exemplo, se a gente pegar um outro fundo imobiliário, que é o CPTS, que é um outro fundo imobiliário muito bom, um outro fundo imobiliário aí high grade, a gente vê que aqui no final de 2022, começo de 2023, o rendimento ele acaba caindo muito. Isso por conta que o CPTS ele é majoritariamente atrelado ao IPCA. Como o IPCA caiu, o rendimento acaba caindo também. Se a gente fizer essa mesma análise para o KNCR, a gente vê que isso não acontece, que durante esse período, como o CDI continua igual, ele continua aí pagando rendimento iguais, como ele sempre vem pagando. Obviamente, aqui em 2020, 2021, ele sofreu muito devido ao CDI estar extremamente baixo, chegou em 2% aqui em 2020, o que é um valor completamente irrisório, e atualmente o CDI está em 13,75%, e muito provavelmente em 2023 ainda, ou um pouco mais tarde, em 2024, o CDI comece a cair. Mas ele não vai mais cair até os 2%. A gente viu que 2% é um valor completamente irreal para a economia brasileira. Muito provavelmente, agora o ciclo de baixa do CDI chega ali por volta de CDI mais 9%, CDI mais 10%. Ao ano. Esse seria o valor normal para o CDI no Brasil atualmente. Então aqueles 2% que a gente viu antes, poxa, esquece aquilo lá, foi um momento histórico que não vai mais voltar a se repetir, pelo menos por enquanto. E na verdade, qual que é a grande questão do KNCR? Ele é um fundo imobiliário de extrema qualidade. Isso faz com que mesmo em momentos ruins e até em momentos bons, a sua cotação ela não costuma nem cair e nem subir muito. Porque muita gente investe no KNCR sabendo que vai receber ali CDI mais 2%, tá feliz com isso. Quando o CDI cai tudo bem, quando o CDI sobe tudo bem. Então a cotação ela costuma não oscilar tanto quanto outros fundos imobiliários. Sem falar também que por ser um fundo imobiliário high grade, ou seja, por comprar CRIs de extrema qualidade, esse fundo imobiliário ele não tem problema de inadimplência, problema de calote de CRI, como vários outros fundos estão tendo atualmente. Então isso contribui bastante para a manutenção da cotação desse fundo imobiliário.
E, gente, agora a gente está no meio do vídeo, a gente vai começar a falar agora um pouco mais sobre o KNCR, mas se você não for inscrito do canal ainda, poxa, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar aqui a divulgação do canal, tá bom? Então, quando a gente vê a carteira do KNCR, que é basicamente aonde esse fundo imobiliário investe, a gente vê que majoritariamente 99,6% de todo o dinheiro desse fundo imobiliário está alocado em CRIs que estão atrelados aí ao CDI. Também tem uma pequena parte que está atrelada ao IPCA e uma pequena parte também que está em caixa, aí alocado em Selic. E quando a gente olha a taxa desses CRIs, a gente vê que majoritariamente a taxa dele é de CDI mais 2,51% ao ano. Ou seja, o CDI é de 13,75, é esse valor mais 2,51% ao ano, seria o rendimento que o fundo imobiliário teria com esses CRIs. E aí, desse valor, você tem que descontar despesas e também taxa de administração, que a gente já vai mostrar essa conta daqui a pouquinho. Mas esse valor é muito importante a gente saber que é para quem comprar no valor patrimonial, que é ali próximo de R$100. Atualmente, esse fundo vem sendo cotado a R$ 95, ou seja, um pouco abaixo do seu valor patrimonial. E qual que é a vantagem de você comprar um fundo imobiliário de papel abaixo do valor patrimonial? Acontece que quanto mais barato você paga, maior vai ser a taxa dos seus rendimentos sobre o valor que você pagou. Então, nessa tabela, a gente consegue ver que conforme o preço vai oscilando, o seu spread ele também vai oscilando. O que seria esse spread menos a taxa de administração? Seria o tanto que você vai receber além do CDI. Então, o CDI, o fundo imobiliário, ele não controla, obviamente, mas esse seria o valor a mais que você receberia em relação ao CDI, já desconsiderando a taxa de administração e a despesa do fundo imobiliário. Então, para hoje, se você comprasse as cotas desse fundo imobiliário aos R$ 95,10, você receberia algo aqui muito próximo de CDI mais 3%, o que é uma rentabilidade muito alta considerando a qualidade desse fundo imobiliário. CDI mais 3% seria uma rentabilidade de 16,75% livre ali no seu bolso, porque os CRIs eles não têm incidência de imposto de renda. Enquanto se você aplicar no Tesouro Selic, você vai pagar de 22,5% a 15% de imposto de renda, dependendo do tempo que você ficar com esse dinheiro aplicado. Enquanto se você investir no KNCR, você só vai pagar imposto de renda sobre a valorização da cota, caso você venda essa cota em algum momento, mas você vai receber aí o seu dividendo livre de imposto de renda, recebendo uma quantidade aí muito alta, devido a esse fundo estar num preço bem interessante no momento atual. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos de fundos imobiliários de papel. Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.